Vamos compreender um pouquinho melhor, então, agora, como que aconteceu a chamada Revolução Francesa. O que a gente acabou de ver na aula anterior foram os antecedentes, a maneira como estava organizada a sociedade francesa e as dificuldades que grande parte da população enfrentava naquele momento, exatamente para tentar sanar esses problemas, é que começa uma mobilização que tem como seu principal fator aí de desencadeador a questão da burguesia, né? Você tem a burguesia, principalmente a alta burguesia, muito insatisfeita com a situação que vivia, com a perda digamos assim, do seu papel na sociedade, principalmente reivindicando uma maior participação no governo. Deixa eu só ver rapidinho aqui os presentes. Amanda está, Anderson está, Ana está, Daiane está, Eduardo também, Enzo não está, Estela está, Evelyn está, Igor também não está, Giane está, João Pedro está, Luana está, Maria Eduarda está, Marina está, Rafael está e Renata também. Pessoal, eu sei que está meio instável, então se alguém cair durante a aula, reconecte que eu aceito de volta, certo? A gente vai começar, então, olhando essa questão da própria revolução, do momento que a Europa está passando e como isso vai acabar impactando no processo de revolução dentro da França. Então, só um segundinho, acompanhem comigo aqui. Só vou disponibilizar aqui um movimento que a gente vai trabalhar e, a partir dele, então, a gente continua a nossa discussão. Só um instante, que isso aqui é... Vocês já conhecem o padrão, né? Então, deixa eu só ativar aqui. Você vai assistir? Funcionando o áudio para vocês? Na teleaula passada, a gente viu que o século XVIII ficou conhecido como século das luzes. Hoje, a gente vai aprender que o século XVIII também pode ser chamado de o século das revoluções. Na teleaula de hoje, a gente vai estudar as revoluções que aconteceram na Europa e na América no fim do século XVIII. Vamos ver que essas revoluções têm a ver com o fim do poder absoluto do rei, que era a marca do antigo regime. Hoje, a gente também vai entender por que a Revolução Francesa foi um dos acontecimentos mais importantes da história do ponto de vista da cidadania. Absolutismo, não lembra? Absolutismo era aquele sistema de governo em que o rei tinha poderes absolutos, que começou a ser contestado no século XVIII. Fim do século XVIII, vários setores da sociedade começam a se manifestar contra o absolutismo. As desigualdades, injustiças e o empobrecimento generalizado provocam um profundo mal-estar entre os habitantes que não gozavam dos privilégios concedidos pelo antigo regime à nobreza e ao clero. O sistema político vigente continua excluindo as classes sociais que pagam todos os impostos. Por isso, o desejo de reformas urgentes se espalha pelas populações europeias. Os camponeses não aguentam os impostos e as obrigações feudais. A burguesia quer o fim dos privilégios da nobreza e do alto clero.
e deseja participar das decisões de governo. A nobreza e o alto clero apoiam a monarquia constitucional na expectativa de desempenhar um papel mais importante no governo. Quase todos os países da Europa enfrentam revoltas e rebeliões contra os príncipes e reis absolutistas. O primeiro grande sucesso na luta contra o antigo regime é a independência das colônias inglesas da América do Norte. Filadélfia, Estados Unidos. Querido Steve, finalmente conheci a sua cidade natal. É interessante imaginar que foi aqui que os colonos se reuniram em 1774 e decidiram formar um exército para combater as forças militares da Inglaterra. Deve ter sido muito duro para os colonos ter que lutar contra a Inglaterra durante 7 anos, mas acho que valeu a pena. Pelo menos os Estados Unidos se tornaram um país independente e fizeram uma Constituição republicana, baseada em ideais democráticos. É verdade que a Constituição norte-americana se baseava em ideias que iam totalmente contra o absolutismo da época. Mas não vá pensar que tudo era perfeito. A escravidão, por exemplo, foi mantida naquela Constituição. Mesmo assim, o exemplo da vitória contra o colonialismo inglês se espalhou por todo o continente. E você conhece a história da Inconfidência Mineira, certo? Pois então, os Inconfidentes de 1789 se inspiraram na Revolução Americana para conspirar contra a dominação portuguesa aqui, no Brasil. Mas foi na França que o antigo regime sofreu o golpe mais duro, a Revolução Francesa. França, 1788. O rei Luís XVI governa o país num clima de calamidade econômica. A França se declara um estado falido. Não dá mais para adiar as reformas. O rei cede às exigências populares e forma uma Assembleia Nacional. Mas, na verdade, as intenções do rei são outras. Luís XVI quer apenas ganhar tempo. Ele concentra suas tropas nos arredores de Paris para prender os deputados da Assembleia Nacional. O povo se revolta contra a atitude do rei e toma a prisão do antigo regime, a Bastilha. Paris, França. Querida Maria Antonieta, eu estou escrevendo este cartão na famosa Praça da Bastilha. Era aqui que ficava a prisão do antigo regime francês, que foi tomada pelo povo no dia 14 de julho de 1789. Hoje sobrou muito pouco da Bastilha. Mas acho que os ideais da Revolução Francesa continuam valendo tanto como antigamente. Quando você ouve a frase independência ou morte, o que isso te lembra? Eu me lembro de um fato histórico que libertou o Brasil do domínio de Portugal. Do Dom Pedro I. Não foi ele que fez isso lá, quando ele libertou o Brasil do Portugal? Proclamação da Independência. E se eu disser liberdade, igualdade, fraternidade, o que isso te lembra? Além da bandeira de Minas Gerais, da Revolução Francesa. Queda da Bastilha, Revolução Francesa. Liberdade, igualdade, fraternidade eram os lemas da Revolução Francesa de 1789. No fundo, esses ideais de liberdade, igualdade, fraternidade têm a ver com a cidadania, um assunto que ainda não está bem resolvido no mundo em que vivemos. E por isso mesmo, cidadania é um assunto que se discute muito até hoje. O que você acha que deve ser feito para que todo mundo tenha liberdade e igualdade de direitos? Educar a população. Uma distribuição da renda mais equilibrada, mais equitativa. Falta um pouco de humanidade nas pessoas. Muita coisa tem que ser mudada nesse país. Principalmente algumas leis que, além de não funcionarem, a impunidade é muito grande. E na época da Revolução Francesa, o que foi feito para garantir a liberdade, a igualdade, a fraternidade? Viva a Revolução! Viva a Revolução! Viva a Revolução! Você já está sabendo das novidades? Que novidades? A Assembleia decretou o fim da servidão, dos privilégios, dos dízimos da igreja, dos tribunais excepcionais e dos títulos de nobreza. E instituiu a igualdade no pagamento dos impostos. Viva a Revolução! Viva a Revolução!
Agora o absolutismo terminou mesmo na França. Ah, e tem mais, meu amigo. Mas o quê? A Assembleia proclamou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E na prática isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que acabou a tortura e acabaram as perseguições religiosas. Finalmente as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade vingaram na França. Viva a Revolução! Viva a Revolução! A Revolução Francesa foi ainda mais longe. Ela mexeu com a estrutura do exército, do poder judiciário e até mesmo com a estrutura da igreja. Além disso, modificou o calendário. Em outras teleaulas, você vai ouvir falar no brumário ou no termidor. São nomes de meses que, por um breve período, marcaram as datas na França. Mas, por incrível que pareça, o rei continuou no poder. O rei Luís XVI tinha tentado escapar com sua família para a Áustria, como muitos nobres já tinham feito. Mas ele foi reconhecido e acabou sendo preso. O rei foi acusado de traição. Só que graças a manobras políticas houve uma conciliação. Uma nova constituição foi promulgada, transformando a França numa monarquia constitucional. França, 1791. O poder executivo continua nas mãos do rei. Ele pode aprovar ou vetar as leis elaboradas pela Assembleia Legislativa. E os chamados clubes políticos se mobilizam para eleger os deputados da Assembleia Legislativa. O Jornal de Marat, um dos mais importantes líderes revolucionários, incita o povo a eliminar os traidores dentro da França. O povo toma as prisões e mata membros da nobreza e do clero. Enquanto isso, exércitos franceses tomam a Bélgica, a Holanda e o norte da Itália. Esses países se proclamam repúblicas aliadas e adotam os princípios revolucionários da igualdade e da liberdade. É nesse momento que as cabeças começam a rolar. Os deputados jacobinos assumem o controle da situação, liderados por Robespierre. O nome jacobinos vem do convento onde esses revolucionários costumavam se reunir. Os jacobinos sentavam-se à esquerda e os girondinos à direita na Assembleia Popular. Por isso, até hoje, nós usamos a palavra esquerda para descrever posições políticas revolucionárias e a palavra direita para posições políticas conservadoras. Os jacobinos propuseram o fim da monarquia. Eles queriam que a França fosse uma república. E o caminho que eles escolheram para isso foi cortar a cabeça dos inimigos, na guilhotina. Inclusive a do rei Luís XVI. Olha ela aí. Sabe que a guilhotina me lembra uma música do Noel Rosa? Música do Noel Rosa? A letra é assim, olha. A verdade e meu amor mora num poço. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz. E também faleceu por ter pescoço um infeliz autor da guilhotina de Paris. Mas sabe que essa música é verdadeira, né? Por quê? Porque o cara que inventou a guilhotina, que aliás era um médico chamado Guillotin, acabou perdendo a cabeça no próprio invento. Pô, que interessante isso. Mas muita gente foi guilhotinada nessa época, né, Vicente? Mas sabe o que eu não entendo? O que estava acontecendo naquela época para tanta gente morrer na guilhotina? Pois é. França, janeiro de 1793. O rei Luís XVI é decapitado. No interior do país, os monarquistas se rebelam, iniciando a guerra civil. Com a morte do rei, a situação piora. A Áustria lidera uma coalizão europeia contra a França. Em pouco tempo, os girondinos acusados de não defenderem a fundo os interesses da Revolução também são considerados inimigos do povo e enviados para a guilhotina. Os jacobinos tomam poder e instituem o Comitê de Salvação Pública. O comitê, presidido por Robespierre, implanta o terror jacobino, persegue nobres, girondinos e todos aqueles que contrariam suas decisões. Apesar disso, os exércitos revolucionários organizados pelo comitê conseguem destruir a coalizão europeia em poucas semanas. Com o fim da ameaça externa, o terror jacobino já não se justifica mais. Em julho de 1794, um golpe acaba com o Comitê da Salvação Pública. Robespierre e seus companheiros são guilhotinados. É o fim do terror jacobino. Robespierre perdeu a cabeça. E um ano depois, a França ganhou uma nova Constituição. Grandes reformas foram feitas e os princípios revolucionários de liberdade e igualdade foram difundidos em toda a Europa.
Mas na França as coisas não iam tão bem. O governo não conseguia manter a ordem interna, nem controlar as disputas entre os vários partidos políticos. Foi aí que um jovem e vitorioso general encabeçou um golpe de Estado e iniciou uma nova fase do processo revolucionário francês. Esse general era Napoleão Bonaparte, um nome que você com certeza já ouviu muitas vezes. Nós vamos ver o que aconteceu na França e na Europa depois que Napoleão assumiu o poder em uma outra teleaula. Por enquanto, a gente fica com a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que o século XVIII foi uma época de revoluções. Revoluções que acabaram com o absolutismo e o antigo regime. Nas colônias inglesas da América, a luta dos colonos contra a dominação britânica teve como resultado a independência e a formação dos Estados Unidos. Na Europa, a Revolução Francesa mudou o curso da história. Com o tempo, a França se tornou uma república e os ideais de liberdade e igualdade se espalharam por toda a Europa. Agora você já tem toda a liberdade de abrir o seu livro de história e estudar tudo o que a gente viu hoje. Até a próxima. Muito bem, pessoal. Então, nós vimos aí que todo esse processo de transformações que nós começamos a analisar na primeira aula, vendo aquele descontentamento dos estados, dos estamentos da sociedade francesa, eles se tornaram ainda mais graves a partir do momento que o Estado francês não tinha dinheiro para garantir o seu funcionamento. E aí o rei, numa solução desesperada, ele convoca a chamada Assembleia dos Estados Gerais. Essa convocação da Assembleia dos Estados Gerais, vocês têm aí como início do tema 9, na página 83, ela é o ponto de partida para a Revolução Francesa propriamente dita. Por quê? Porque quando a Assembleia dos Estados Gerais é convocada, ela não vai comportar ou não vai atender às expectativas das três classes. Veja bem, nós vimos na nossa aula anterior que o clero e a nobreza formavam 2% da população francesa. O terceiro estado formava 98%. Na eleição para os estados gerais, clero e nobreza tinham 50% dos deputados. O terceiro estado tinha os outros 50%. Isso representava o quê? Representava a desigualdade da sociedade. Quer dizer, você dá a 2% a mesma representatividade que você dá aos outros 98%. Então, isso já fazia com que a expectativa com relação à Assembleia dos Estados Gerais não fosse a das melhores, porque o objetivo, segundo o rei, ao convocar a Assembleia dos Estados Gerais, Enzo e Igor, eu preciso vê-los. Ao convocar a Assembleia dos Estados Gerais, o rei ele diz que o objetivo é discutir a cobrança de impostos para o primeiro e o segundo estado. Mas, pela conformação, pela organização da Assembleia, já seria meio difícil conseguir aprovar essa mudança, sendo que metade dos deputados eram clero e nobreza e só a outra metade era o terceiro estado. Mas a coisa se torna ainda pior quando a Assembleia é instalada e se decide que o sistema de votação não será um voto por pessoa, o chamado voto por cabeça, e sim que o voto será por estado. Ora, como que iria funcionar isso? Se faria a proposição, o primeiro estado se reuniria e dizia sim ou não. O segundo estado se reuniria e diria sim ou não. O terceiro estado se reuniria e diria sim ou não. Vocês acham que o primeiro e o segundo estado iriam dizer sim, nós queremos pagar imposto? É óbvio que não. Então, a ideia do funcionamento da Assembleia já começou errada na escolha do sistema de votação. E aí o terceiro estado, percebendo que não ia mudar nada naquele sistema, eles simplesmente se recusam a participar daquela Assembleia.
se autoproclamam em Assembleia Constituinte, se retiram da Assembleia dos Estados Gerais e vão fazer uma Assembleia paralela, propondo a elaboração de uma Constituição para a França. O rei, quando percebe essa questão, primeiro ele tenta impedir os trabalhos, mandando fechar o espaço onde as reuniões estavam acontecendo. Quando os membros do terceiro estado continuam, mesmo assim se reunindo, o rei muda a estratégia e pede para os membros do primeiro e do segundo estado se unirem ao terceiro estado para darem ideias sobre como ficaria essa Constituição. Mas ele faz isso para ganhar tempo, enquanto reúne as tropas e começa a cercar Paris. Só que a ideia da Constituição, ela se espalhou pela população, as pessoas começaram a criar essa expectativa. E quando perceberam que o rei estava cercando a cidade e ameaçando fechar definitivamente a Assembleia, o que faz essa população? A população pega em armas e começa a atacar as forças do rei. Então, por isso que simbolicamente a chamada Revolução Francesa aconteceu no dia 14 de julho de 1789, que é o momento que essa população sai às ruas e, para conseguir armas e munições, ataca a Bastilha, que na época é um grande depósito de armas e de pólvora. Mas, na prática, vocês perceberam que demorou vários anos até a Revolução se consolidar. Vocês viram os vários momentos que o documentário acabou de nos mostrar, com a convocação da Assembleia Constituinte, com a questão de primeiro o rei ser forçado a mudar de Versalhes para Paris, depois a tentativa de fuga do rei, a sua acusação de traição, a sua morte na guilhotina, só aí que, de fato, a Revolução vai se consolidar. Então, passam-se aí 3 ou 4 anos até conseguir-se, de fato, que o poder deixe de ser um poder real e passe a ser o poder nas mãos de outros indivíduos. Esses vários momentos, eles são marcados por avanços e retrocessos. Por exemplo, lá no primeiro momento, quando você tem a elaboração da primeira Constituição, isso é feito por quê? Porque assim que a notícia de que a Bastilha tinha sido tomada e o rei tinha sido forçado a migrar de Versalhes para Paris se espalhou pelo interior da França, começou uma fase que na história da França é conhecido como o Grande Medo. Por quê? Porque os camponeses também se rebelaram, começaram a atacar os castelos, começaram a queimar documentos de obrigações civis, começaram a matar os nobres que os oprimiam anteriormente. Isso levou a uma grande fuga de nobres, tanto para a Inglaterra quanto para a Áustria. Sempre temos que lembrar, nessa época, o rei Luís XVI é casado com uma princesa austríaca. Então, você tem essa aliança entre as coroas da Áustria e a coroa da França, porque, então, você vai entender, por exemplo, a tentativa de fuga do rei para a Áustria. Por quê? Porque exatamente lá ele teria a proteção da família da esposa. Nesse Grande Medo, começam os confiscos de terra, e isso leva a alta burguesia, que liderou o processo lá em Paris, a temer uma perda de controle do processo, quer dizer, uma radicalização do processo. Por isso, é elaborada uma Constituição e, ao mesmo tempo, é estabelecido a chamada Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração, ela dá várias concessões, vários direitos às pessoas, mas ela tem um artigo que é extremamente significativo para entender o que a alta burguesia pretendia. Lá diz que deve-se respeitar a propriedade privada, que é a base do poder da burguesia. Então, com isso, tenta-se diminuir o ímpeto daquele movimento revolucionário no campo e tenta-se, por parte da alta burguesia, retomar o controle das ações. Logo, vão ser tomadas medidas também no sentido de tentar melhorar as condições econômicas da França, e aí a medida vai atingir radicalmente o clero, porque o que faz a Assembleia? Confisca todos os bens do clero e vai vender, vai leiloar esses bens para, com o dinheiro arrecadado, tentar pagar as dívidas do Estado francês.
Não dá muito certo, o dinheiro é insuficiente, pouco tempo depois esse dinheiro termina e as dívidas continuam, mas, por um outro lado, há uma submissão do clero ao Estado francês, inclusive o Estado se comprometendo a pagar os salários do clero, desde que o clero se submetesse também às ordens do Estado francês. Uma outra questão que vai aparecer nesse período é o início da disputa entre os dois grupos que formam aí o terceiro Estado. De um lado, um grupo representando os interesses da média e alta burguesia, de outro, um grupo representando os interesses da baixa burguesia e principalmente da população como um todo, dos operários urbanos, dos camponeses, dos artesãos. Esses dois grupos, eles dão origem ao que nós conhecemos como girondinos e jacobinos. Os girondinos querendo uma revolução menos profunda, digamos assim, preocupados com a manutenção das suas propriedades, dos seus negócios. E os jacobinos defendendo uma revolução mais profunda, com redistribuição de terras, de propriedades, com melhores condições para a população. Até porque o grupo mais, digamos assim, ativo dentro dos chamados jacobinos são os sans-culottes, são representantes dos trabalhadores urbanos assalariados, dos pequenos artesãos. Então, esses grupos eles começam a divergir entre eles. O grupo dos girondinos, para tentar manter o controle do poder, mantém o rei no poder, tentando controlá-lo através da Constituição, através de leis, enquanto que os jacobinos defendem a extinção da monarquia. Num primeiro momento, predomina o interesse dos jacobinos, com a primeira Constituição aí, que cria basicamente a chamada Convenção Nacional, que cria uma monarquia constitucional. Só que quando o rei tenta fugir para a França e se descobre que ele tinha passado, tenta fugir para a Áustria, e se descobre que ele tinha passado os planos de guerra do exército francês para os austríacos, esse rei é acusado de traição e aí, sob a pressão jacobina, ele acaba condenado à morte. Após a morte do rei, os países que ainda eram monarquias absolutistas, como a própria Áustria, a Inglaterra, a Prússia, a Rússia, organizam uma coalizão e atacam a França. Nesse momento é que os jacobinos, e principalmente os sans-culottes, vão mostrar a sua eficiência, porque eles se organizam rapidamente, vão armar a população, vão criar uma espécie de milícia armada, e com isso eles vão conseguir derrotar os exércitos inimigos. A partir daí, os jacobinos tomam conta do poder, iniciando aquilo que é conhecido como a Primeira República Francesa, que também é chamada de República Jacobina, ou alguns chamam de o período do terror, porque é o período em que qualquer discordância aos atos do órgão executivo, do chamado Comitê de Salvação Pública, qualquer discordância ela é considerada traição. E a lei da época do Tribunal Revolucionário diz que só havia duas sentenças, culpado ou inocente. Culpado, morte na guilhotina. Inocente, liberdade. Com isso, milhares de pessoas acabaram mortas na guilhotina, acusadas de traição à Revolução. Primeiro, quem foi para a guilhotina? O rei, a rainha, os membros da nobreza que tinham permanecido na França. Depois, os jacobinos começam a acusar os girondinos de estarem sabotando a Revolução. E aí os girondinos vão parar na guilhotina, juntamente com muitos membros do clero. Posteriormente, mesmo com a eliminação de todos esses inimigos, o sistema político francês continuava em crise, a economia continuava em crise, e aí começa a se acusar os próprios membros dos jacobinos de traição. E aí vários líderes importantes, como o próprio Danton, que era o líder dos sans-culottes, acabam mortos na guilhotina. E isso faz com que os jacobinos comecem a brigar entre si e o governo perca o seu apoio. Com a perda do apoio, principalmente aí
da liderança do Robespierre, você tem um golpe de Estado, que é o chamado golpe do 9 Termidor, quando os girondinos sobreviventes conseguem se organizar, dão um golpe, tiram o Robespierre do poder e rapidamente vão condenar o Robespierre e o Saint-Just à morte na guilhotina. O Robespierre até tenta se suicidar antes de ser levado para a guilhotina, mas era o tiro, acaba só quebrando a mandíbula e acaba indo para a guilhotina dessa forma. Mas o Saint-Just era conhecido popularmente como o anjo da morte, né? Porque era um dos principais defensores das execuções da guilhotina. Com isso, com o fim do período jacobino, nós temos a restauração da alta burguesia, após o golpe Termidor, num período da história política da França que fica conhecido como Diretório. Nessa fase, houve muita instabilidade política. O Diretório não tinha apoio popular, até porque representava os interesses da alta burguesia, e essa falta de apoio popular fez com que ocorressem revoltas dentro da França, como é o caso da conspiração dos iguais, lideradas pelo Graco Babeuf, como também a formação de coligações externas para atacar a França. Com isso, o Diretório se tornou um governo dependente do exército. Precisava do exército, tanto para controlar as revoltas internas, quanto para afastar a ameaça externa. E com isso, gradativamente, dentro do período conhecido como Diretório, quem acaba se fortalecendo é o Napoleão Bonaparte, porque ele é o grande líder do exército nesse momento, e como constantemente o exército é chamado, a sua figura vai se tornando cada vez mais popular. Com isso, o Napoleão ganha vamos dizer assim, um cacife político que vai dar a ele apoio para, num determinado momento, ele dizer, opa, se é o exército que está sustentando o governo, por que o exército não pode ser o governo? E aí o Napoleão se alia a alguns setores da própria sociedade francesa, inclusive um antigo membro do Diretório, e com isso dá um golpe de Estado, que fica conhecido historicamente como o golpe do 18 Brumário. Com o golpe do 18 Brumário, o sistema político da França muda de novo. Muda para aquilo que fica conhecido como consulado. Então, só fazendo uma pequena retrospectiva. Lá em 1789, quando começou a Revolução, a França tinha uma monarquia absoluta. Toda a movimentação foi para tirar esse poder absoluto do rei. Conseguiu-se isso primeiro com a Constituição, né, com a monarquia constitucional ou com a Assembleia Nacional, onde tinha o rei e 400 deputados. Logo, esse poder da Assembleia Nacional passou para o Comitê de Salvação Pública, que eram 12 membros. Então, basicamente, quem governava a França era um comitê de 12 membros, apesar que o Robespierre era a voz principal desse comitê. Com a deposição do Robespierre, adotou-se o Diretório, que tinha 9 diretores. Quando o Diretório é deposto pelo golpe do 18 Brumário, instala-se o consulado, com 3 cônsules. Esses 3 cônsules, na verdade, respondem a um primeiro cônsul, que é, coincidentemente, o Napoleão Bonaparte. Então, vejo que, apesar da tripartição, o poder está nas mãos de um único. E esse único logo percebe que é ele que manda e se autoproclama, primeiro, cônsul vitalício e depois imperador. Então, vejam bem, no espaço de 10 anos, de 1789 a 1799, a França passou aí por 4 tipos diferentes de governo, para voltar a ser novamente uma monarquia governada por um único governante, no caso, Napoleão Bonaparte. Qual a diferença entre o rei absolutista Luís XVI e o imperador Napoleão Bonaparte? É que o rei absolutista
governava apoiado pelo clero e pela nobreza. O imperador Napoleão vai governar para a burguesia francesa. Basicamente, essa é a diferença entre os dois. Mas o sistema volta a ser o sistema de um único governante. Esse período, iniciado aí pelo Napoleão, vai marcar posteriormente o início da chamada Era Napoleônica, um período em que o Império vai se expandir por grande parte do território europeu. Só para entendermos um pouquinho, quais são as contribuições da Revolução, antes da gente falar especificamente do período napoleônico. Graças à Revolução, houve uma mudança, principalmente na questão social. Até a Revolução, a posição social de cada um dentro da França era determinada pelo seu nascimento. Você era membro da nobreza por nascimento e você continuaria sendo nobre o resto da sua vida. Não havia forma de você se tornar um nobre. Houve até no período do governo Luís XVI, como forma de arrecadar recursos, ele chegou a vender títulos de nobreza, criando o que se chamou de uma nobreza togada. Mas era uma nobreza que a própria nobreza discriminava, porque sabia-se que não eram nobres de sangue, mas sim títulos comprados. Com a Revolução, a ascensão social passou a ser pela riqueza, pelas realizações. O próprio Napoleão é o exemplo disso, de ascensão dentro da carreira militar, apesar de ter uma origem humilde, apesar de não ser um membro da elite francesa. Mas ele consegue crescer na carreira militar graças à sua habilidade, sua capacidade. Isso não acontecia no período da monarquia absolutista, onde os cargos de comando do exército eram reservados apenas a membros da nobreza. Então, esse é um exemplo de como mudou a questão da sociedade. Houve mudanças também na questão da economia, com o fim dos monopólios, com o fim do controle da economia por parte da monarquia. Então, houve uma maior liberdade de comércio, uma maior liberdade de indústria, mas ainda nada se compara ao que vai ocorrer no período posterior com o Império Napoleônico. Até porque esses 10 primeiros anos da Revolução são marcados por muitas crises na economia, por muitas dificuldades, principalmente para a maioria da população pobre da França, que continua enfrentando falta de alimentos, falta de trabalho, e com isso se revolta com frequência. Outra questão, só a título de curiosidade, que o texto coloca aí, os dois golpes, o Termidor e o Brumário. Esses nomes se devem a uma tentativa, durante a fase jacobina, de construir a história da França do zero. Então, para isso, eles passaram a chamar de o primeiro ano da Revolução, o segundo ano da Revolução, e junto com isso mudaram os nomes dos meses para Brumário, Frimário, Messidor, Nivoso, Pluvioso e assim por diante. Deram nomes de fenômenos da natureza aos meses. Na próxima sexta, a gente fala sobre o Império Napoleônico. Até sexta, então, tenha uma boa semana.